Queridos amigos, bom dia. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de cada manhã, onde começamos o nosso dia na presença do Senhor. Que bom que estamos participando juntos. Estamos já na reta final dessa série tão importante, 10 dias de oração. Mas hoje é 1º de março, mês de fevereiro já acabou. Hoje é aniversário da cidade do Rio de Janeiro. E daqui do Rio de Janeiro, nós queremos mandar um abraço especial para você. Que o Senhor o abençoe. Ao vivo para todo o Brasil, queremos buscar o poder de Deus, ouvir a voz do Senhor e sair para o nosso dia com o nosso coração disposto a ouvir o Senhor Jesus falar e fazer a vontade de Deus, tá? Espero que vocês estejam bem. Então, meu abraço para você. Só um pedidinho especial, para você continuar curtindo esta live, compartilhando com seus amigos, para que mais pessoas possam participar conosco deste encontro. Afinal de contas, tudo que acontece aqui, tudo que está sendo preparado, foi feito para que a mensagem de Deus pudesse chegar poderosa no seu coração. Afinal de contas, primeiro Deus, e sempre será assim, primeiro Deus em nossa vida. Estava lendo agora há pouco, também para compartilhar com você, na palavra de Deus, Jeremias nos diz assim, no seu livro de Lamentações, um conhecido texto, verso 21, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Nesse tempo de tantas dúvidas, precisamos ter esperança no Senhor. Aí o verso 22 diz, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Eu acredito que a misericórdia de Deus se renovou mais uma vez em nossa vida. E se acordamos hoje, louvamos o Senhor, porque tem cuidado de nós. Quero dar aqui meu bom dia especial aos meus amigos, companheiros aqui dessa jornada especial de oração, pastor Custódio, nosso líder de mordomia da Associação Rio de Janeiro. Temos aqui cada manhã e cada noite pedido para que Deus permaneça conosco, para que toque no coração dos seus filhos. Meu amigo pastor Denis Magalhães, nosso líder de mordomia da União Sudeste Brasileira. Mais uma manhã, pastor, dia 7/10, mas estamos aqui vivendo sempre o poder de Deus. Bom dia. Bom dia, pastor Rafael. Mais uma vez nós estamos agradecidos a Deus porque Ele nos despertou nessa manhã. Bom dia para você que está aqui conosco, para você que nos acompanha de casa. Nosso desejo é que você tenha um dia marcado pelas bênçãos do céu. Bom dia também para o meu amigo pastor Custódio. Chegamos ao 7º dia, vamos avançar com esse momento de oração, colocando diante de Deus as necessidades nossas e da igreja. Quais são alguns dos pedidos que nós temos hoje de oração, pastor Custódio? Bom dia, pastor Denis, bom dia a você que está conectado conosco, de norte a sul do país. Pastor Denis, tem vários pedidos, tem pedidos especiais, tem pedido de pessoas com falta de saúde, pessoas que serão submetidas a uma cirurgia hoje. Vou destacar um pedido aqui, um pedido especial aqui de Tereza Vale. Bom dia, ele fala, família de Deus, eu pedi de oração especial pelo batismo do Espírito Santo. Tem um pedido também lá de Marajó, ela faz um pedido especial, Valquíria, ela fala o seguinte, ore por uma amiga que fará uma cirurgia na coluna hoje. Mas, pastor, nós temos um outro motivo muito especial de oração para que todos possam unir a nós em oração pelo Impacto Esperança, onde esse ano serão ali distribuídos milhões e milhões de livros. Que Deus possa abençoar as famílias que serão, de maneira tal, o alvo, onde receberão essa literatura, que o poder de Deus possa fazer diferença na vida delas quando ler esse material tão importante que hoje, esse ano, será distribuído o livro O Grande Conflito. Que Deus abençoe a todos nós. Nós vamos colocar essas necessidades sob os cuidados do Senhor agora. E eu divido com você um pensamento do apóstolo Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. Vamos fechar os olhos e vamos falar com o Senhor. Nosso bondoso Deus e nosso Pai querido, a nossa gratidão. Gratidão porque
abrimos os olhos nessa manhã. Gratidão porque o Senhor nos despertou, porque o Senhor nos deu a oportunidade de ver a luz de um novo dia. A nossa gratidão por esse momento aqui, onde experimentamos a paz que certamente vem do céu e alcança o coração de todos nós, aqui presentes nesse encontro, aqueles que estão nos acompanhando de casa, no trabalho ou a caminho dele, que certamente têm recebido a influência do Teu Espírito também. Nós temos algumas necessidades e queremos apresentá-las ao Senhor. Nós temos um grande projeto para esse ano, a distribuição de milhões de livros, o grande conflito. Nós entendemos que a distribuição desse livro é o cumprimento de uma profecia. E nós colocamos sob Tuas mãos e sob Tua condução a execução desse projeto e o alcance final dessa obra. Existem milhares de pessoas que se conectam conosco todos os dias acompanhando esse culto. Elas também têm as suas necessidades. Algumas pontuaram essas necessidades aqui no chat. Outras têm as suas solicitações guardadas no coração. Com Teu olhar de misericórdia, com Teus cuidados paternos, nós nesse instante entregamos cada uma dessas necessidades nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor possa conduzir a vida de cada um dos suplicantes. Nós temos um pedido especial ainda. A mensagem será apresentada por meio da música, por meio da pregação da Tua palavra. Que mais uma vez o Senhor faça uso do pastor Josanã, o Senhor faça uso da Melissa, do pastor Franklin, para que todos nós sejamos alcançados por Ti. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom dia para você. Que bom que você escolheu despertar bem cedinho para estar aqui na casa de Deus, buscando a presença do Senhor. Eu tenho certeza de que você será recompensado por esta decisão. Você também que está em casa ou de qualquer outro lugar que nos acompanha virtualmente, estou feliz por saber que você escolheu estar na presença de Deus e desde as primeiras horas da manhã buscar a face do nosso Salvador, ter um encontro real com Ele. Chegou o momento de nós louvarmos a Deus. E louvar e orar são duas coisas que estão intimamente relacionadas. Quando nós louvamos de forma consciente, reflexiva, o que estamos fazendo na verdade é orar, é entregar a nossa vida a Deus através desses louvores. Então quero convidar você a fazer isso agora. Vamos cantar a música Falar com Deus e em seguida Nasce em Mim. Eu quero que você tenha, de fato, através desse louvor, um encontro real com Cristo Jesus. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Grande, grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz. Deus ouve a minha oração. Diga, nasce em mim, nasce em mim e me salva. Peça, Deus ouve a minha oração. Nasce em mim e me
me salva com o coração. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Amém, Senhor. Amém. Bom dia. Alegria de estarmos juntos mais uma vez. Deus seja louvado pela presença de vocês que despertaram cedo para vir à igreja e também a sua presença aí nos acompanhando, nos assistindo. Deus seja louvado, que a presença de Deus hoje mais uma vez fale ao nosso coração. Hoje tem um grupo muito querido, muito especial para mim que está acompanhando. Toda quarta-feira eu participo de um grupo de oração com 3 amigos pastores que têm sido os meus pastores, que têm me fortalecido. E mais ou menos nesse horário nós estamos reunidos orando e hoje eles estão nos acompanhando, pastor Helder, pastor Charles, pastor Paulo, são os meus intercessores, são os homens que me pastoreiam, que me aconselham, e estão aí nos acompanhando. Deus abençoe a vida de vocês. Tenha um grupo de oração, tenha um grupo de pessoas que possa fortalecer você, que você possa ser você, que você possa abrir o coração. Os pequenos grupos, como nós falamos, fazem esse papel muito bem. É um ambiente menor em que você pode compartilhar a sua vida, as suas necessidades. Faz muito bem para a vida cristã ter um grupo de pessoas, além da igreja, que é um grupo grande, para você ter uma intimidade maior. Hoje nós vamos falar sobre mais um passo para um reavivamento. É sobre isso que estamos falando durante esses dias, como viver um reavivamento em nossa vida, em nossa igreja, em nossa família, e hoje vamos estudar mais um tema. Antes de começarmos, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esse novo dia. Muito obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, começar o dia ouvindo a Tua Palavra e permitindo que a Tua Palavra fale ao nosso coração. Hoje é um tema muito importante, é um tema muito especial, que não podemos seguir nesse tema sem que o Teu Santo Espírito dirija, guie e nos auxilie, tanto quem vai falar quanto quem vai ouvir. Que todos sejamos ricamente abençoados por Tua presença, é o que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 2. Hoje, a revista dos 10 dias de oração, ela começa a apresentar um tema que nós vamos trabalhar durante os próximos dias, que é sobre o santuário e a função do santuário. E 1 João capítulo 2, verso 1, ele escreve o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ao longo do Novo Testamento, há uma ênfase forte sobre o que Cristo está fazendo agora no céu. Biblicamente, é muito claro, é muito evidente, a partir principalmente do livro de Hebreus, que Jesus continua no céu com um trabalho no santuário celestial, que o da terra que Moisés construiu era um modelo daquilo que tem no céu. E todo reavivamento, ele precisa passar pela compreensão do que é o santuário e do que acontece no santuário. Quando alguém ia para o santuário, ele ia de maneira clara, dizendo: eu sou ímpio.
Você não precisava ir para o santuário na terra se você não era ímpio. O santuário não era simplesmente um lugar de culto, como é a igreja. O santuário era um lugar de troca, em que você deixava a sua impiedade e saía com a pureza de Deus. Isso era o santuário. Então não havia sentido de alguém ir para o santuário se ele não reconhecia a sua impiedade. Não havia sentido de ir ao santuário se não fosse disposto a deixar lá uma vítima morta, um cordeiro, uma pombinha, alguma coisa que iria morrer, para que aquele sangue derramado simbolizasse a sua impiedade, que teve um preço, e você saísse dali em paz, porque agora Deus assumiu os seus pecados. E João está falando sobre isso, filhinhos meus. O ideal de Deus, o plano de Deus, o poder de Deus está disponível para que vocês sejam vitoriosos. Em outras palavras, leve a sério isso. Não leve a sério só a segunda parte do texto, que se você pecar, Ele está disposto a te perdoar. Leve a sério a primeira parte do texto, filhinhos meus. O que está escrito, o que Deus oferece na palavra, é para que vocês tenham vitória sobre os pecados. Por isso que eu falei que durante esses dias nós estamos escalando alguns temas, porque eu não gostaria que você ouvisse o sermão de hoje sem compreender os sermões anteriores, que eu falei que vitória sobre o pecado não tem nada a ver com perfeccionismo, com uma geração nos últimos dias que não vai ter mais pecado. Você vai lutar contra a natureza pecaminosa até a glorificação. Mas isso não é ou não deveria ser desculpa para passar a mão nos meus pecados. João está dizendo isso, filhinho, não peque. O que está disponível para que você não peque. Todavia, se você pecar, você tem um advogado. E ele usa uma palavra muito interessante no verso 2, quando ele diz assim: Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, havia a arca da aliança, que era um baú todo de ouro, e dentro da arca da aliança estava a lei de Deus, escrita em pedras pelo próprio dedo de Deus. E a tampa da arca era uma tampa fina de ouro, uma placa de ouro, e o nome dessa placa era propiciatório. E toda vez quando terminava o ano dos israelitas, ele matava um cordeiro no dia da expiação, que era para pedir perdão pelo pecado do ano inteiro, do povo inteiro, para apagar o pecado que estava sendo colocado no santuário todo dia. Então, todo dia, quando você ia ao santuário, matava um cordeiro, ele pegava um pouco desse sangue e com um tipo de pincel, ele jogava um pouco desse sangue na cortina do templo, dizendo assim: Deus, Josanã estava lá fora, pediu perdão. E eu estou dizendo aqui agora que o pecado não está mais sobre ele, agora é tua responsabilidade. E quando ele pegava esse sangue e colocava na cortina do templo, era como que ele transferindo agora o pecado do homem para Deus. Deus estava assumindo e o homem estava livre. E ao longo do ano, esse sangue, esse pecado, esse simbolismo ia sendo acumulado no santuário. E o dia da expiação era o dia para limpar o santuário e apagar todo o pecado que havia sido acumulado ao longo do ano. Mas agora ele não ia mais jogar o sangue no véu. Ele entrava no Santo dos Santos, ele pegava um pouco do sangue da ovelha que havia sido morta lá fora, para pedir perdão pelo pecado do ano inteiro. E ele ia jogar esse sangue em cima da arca. Mas se o sangue batesse na lei, a lei disse: esse sangue é de pecado. E a lei diz que quem peca merece morrer. Então, se o sangue batesse na lei, era condenação para o povo inteiro. Mas o sangue não batia na lei, porque tinha uma placa de ouro chamada propiciatório, que antes de o sangue chegar na lei, chegava nessa placa de ouro que é Cristo, que simbolizava Cristo. Por isso João diz: ele é a tampa da arca. Jesus Cristo é a tampa da arca, que não deixa que o seu pecado se encontre com a lei. Porque se o seu pecado se encontra com a lei, você está derrotado, você está destruído. Porque aquele que transgride a lei está condenado. Mas o seu pecado, se você quiser, pode se encontrar com Cristo. E se o seu pecado se encontra com Cristo, há perdão disponível. Isso é belíssimo. Mas junto com a certeza do perdão dos pecados, há também a certeza da vitória sobre os pecados. E todo verdadeiro reavivamento, ele começa
com a certeza da minha impiedade e a certeza que Deus pode não apenas perdoar a minha impiedade, mas me dar vitória sobre o pecado. E nós precisamos levar essa segunda parte muito a sério. Um dia, no país de Gales, um garoto de 13 anos chamado John Evans, ele foi na igreja falar alguma coisa com seu pastor. E quando ele chegou, viu o pastor, estava prostrado no chão e estava clamando a Deus com muita intensidade: Senhor, dobra minha vida. E aquele garoto ficou ouvindo o pastor dele clamar a Deus: Senhor, dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida. E ele pensou: se o meu pastor está pedindo que Deus dobre a vida dele, eu tenho que pedir para Deus quebrar a minha vida. E ele começou a pedir isso: Senhor, quebra a minha vida, eu quero ser uma pessoa nova. E foi a partir daquele garoto de 13 anos que começou um dos maiores reavivamentos que a igreja cristã já viu. Do país de Gales, que a partir dali passou para vários outros países. Chegou um momento em que os policiais não tinham mais trabalho a fazer. Eles agora se reuniam para ensaiar coral, porque não havia mais quem prender. Chegou um momento em que os bares tinham que ser fechados porque as pessoas não frequentavam mais. Chegou um momento em que os juízes não tinham mais o que fazer porque não havia mais crimes. E esse reavivamento que começou, muitos dizem, a partir desse jovem de 13 anos que começou a dizer: Santo Deus, quebra minha vida, eu quero ser uma pessoa nova. E começou a impactar toda a nação. Hoje nós vamos estudar na Bíblia alguns reavivamentos e como há uma coisa em comum em alguns reavivamentos na Bíblia, que é reconhecer a impiedade, abandonar a impiedade e ter vitórias em Deus. Vamos começar em Gênesis. Gênesis fala sobre um reavivamento que aconteceu na vida da família de Jacó. Então abra sua Bíblia em Gênesis, vamos estudar um desses reavivamentos, e esse é na família de Jacó. Gênesis capítulo 35. Gênesis capítulo 35, vamos ver os versos 2 e 3. Vejam, o capítulo 34, é importante o contexto, os filhos de Jacó estavam vivendo em muita impiedade. E um dia eles se levantaram para vingar. A irmã deles havia sido abusada e eles quiseram vingar com as próprias mãos. Entraram numa cidade e mataram todos os homens. Eles eram só uma família, não eram guerreiros. E Jacó agora pensou: meu Deus, olha como está a minha família. Em algum momento você já pensou isso? Meu Deus, olha como está a minha família. Talvez eu esteja falando para uma mãe ou um pai que diz isso a Deus todo dia: meu Deus, olha como está meu filho, longe do Senhor, longe da tua casa, longe da igreja. E Jacó percebeu isso. Meu Deus, olha como estão os meus filhos, olha o que os meus filhos fizeram. Eles entraram na cidade, mataram todos, se vingaram com a própria mão, ainda usaram um artifício religioso, a circuncisão, para enganar as pessoas. Então foi engano, mentira, mau testemunho, assassinato, tudo junto. Aí Jacó chegou um momento que ele disse: eu preciso de um reavivamento na minha família. Há muita impiedade na minha casa, eu preciso de um reavivamento. Jacó percebeu que ele não precisava de outros filhos, de outro casamento, ele percebeu que ele precisava de um reavivamento. E no capítulo 35, verso 2, ele diz assim: então disse Jacó à sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então vamos nos levantar, vamos de volta a Betel, e eu farei ali um altar. O altar era o princípio do santuário. O santuário, antes de ter o santuário, tudo era um altar, em que as pessoas, quando montavam o altar, estavam reconhecendo sua impiedade para ir à presença de Deus. Vamos montar um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então, verso 4, eles entregaram a Jacó os deuses estranhos que tinham nas mãos, os brincos que estavam sobre as suas orelhas, e Jacó enterrou tudo no carvalho que está junto a Siquém. Você quer ver um reavivamento? Jacó está dizendo: deixa eu te dizer como eu fiz um reavivamento na minha família. Primeiro, nós reconhecemos que éramos ímpios, que havia impiedade em casa, que havia coisas na nossa casa que não deveriam estar na casa de uma pessoa de Deus.
Nós reconhecemos que haviam coisas na nossa casa que nós deveríamos abandonar. Sabe a segunda coisa que Jacó fez? Ele voltou para onde tinha começado o encontro dele com Deus. Então Jacó estava dizendo assim: eu vou voltar ao primeiro amor. Eu vou voltar às primeiras obras. O lugar que eu tive, Betel, foi o lugar que ele teve o sonho da escada, que ele teve um encontro com Deus, que ele fez o compromisso de ser fiel a Deus nos dízimos. Ele disse assim: vamos voltar para lá. Vamos resetar. Vamos voltar. Talvez algumas famílias precisam reconhecer que é impiedade no que acessa, no que lê, impiedade na maneira como se alimenta, coisas que não deveriam estar em casa, que ainda estão. Você quer um reavivamento? Reconheça a impiedade na casa. Reconheça a impiedade na maneira como trata a esposa, como trata o esposo, como trata os filhos. Reconheça a impiedade na maneira como você faz negócio. Reconheça a impiedade e volte ao primeiro amor. Como era a tua vida quando você começou na caminhada com Deus? Você orava como ora hoje? Você passava tempo na presença de Deus como passa hoje? Você falava de Jesus como fala hoje? É muito comum que quando a gente está começando a caminhada, a gente tenha mais firmeza, mais tempo com Deus, a gente é mais apaixonado. Jacó está dizendo: volte para isso. Você já viveu isso, volta para as primeiras obras, volta para Betel. Reconhece a impiedade, abandona a impiedade e volta às primeiras obras. O que é que está na sua vida, o que é que está no seu armário, no seu guarda-roupa, que você sabe que não agrada a Deus, que não pertence a Deus? Se desfaz disso, reconhece a impiedade e volta às primeiras obras de intimidade com Deus. Reergue o altar da família. E a Bíblia diz que quando Jacó fez isso, ele partiu, e o verso 5 diz: tendo ele partido, o terror de Deus invadiu as cidades circunvizinhas e eles não perseguiram a família de Jacó. Reconhecimento da impiedade, abandono dos pecados e vitória em Deus. É essa a ordem. Reconhecimento da impiedade, abandono do pecado e vitória em Deus. Há uma outra história, Josué capítulo 7, eu sou fã dessa história. Talvez seja uma das histórias bíblicas que mais tocam meu coração. Josué capítulo 7, um outro reavivamento, uma outra história. O capítulo anterior diz que o povo de Deus venceu Jericó, uma cidade dificílima, uma cidade grandiosa, uma cidade poderosa, e pelo agir de Deus, eles venceram Jericó, destruíram Jericó. Agora, eles tinham que destruir uma cidade chamada Ai, que era nada. Até hoje, os estudiosos bíblicos têm dificuldade de saber o que era Ai, onde ficava Ai. Era uma cidade insignificante. Como eles tinham vindo da vitória de Jericó, eles pensaram: Ai, o que é Ai? Vencemos Jericó, ora. Ai não é nada. E o capítulo 7 diz que eles disseram o seguinte, capítulo 7, verso 2. Enviou, pois, Josué de Jericó alguns homens para a cidade de Ai, que está em Bet-Aven, ao oriente de Betel, e falou-lhes dizendo: subam, espiem a terra. Eles subiram e espiaram a terra de Ai. E voltaram para Josué e disseram: não precisa subir o povo todo, apenas 3 mil homens para se ferir Ai. Não precisa cansar todo o povo, porque ali quase não tem inimigos. Vai ser muito fácil, nós somos fortes, nós vencemos Jericó, nós somos o povo de Deus, Deus tem quase que obrigação de nos abençoar, então vamos com a nossa força, nossa capacidade, nossa sabedoria. Verso 4. Assim, pois, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Mas os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta às pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor. Sabe o que é a arca do Senhor? O santuário de novo. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Então disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregar nas mãos dos amoreus, para nos fazerem perecer? Tomara que nos contentássemos e ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, o que eu vou dizer?
pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra vão nos cercar, nos destruir. E o que será do teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te. O que você está fazendo aí prostrado? Porque Israel está prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou. Como diz a sua Bíblia? Israel pecou. Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, dissimularam, até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não podem resistir aos inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel fez coisa condenada. Eu já não irei convosco, se você não eliminar do vosso meio as coisas condenadas. Levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos você não pode resistir, enquanto não eliminar do vosso meio as coisas condenadas. Meus irmãos, imagina Josué indo à presença de Deus, dizendo: Santo Deus, por que essa derrota? Por que isso está acontecendo na nossa família? Por que isso está acontecendo? Deus diz assim: Josué, levanta. Não é hora de chorar, é hora de agir. Não é hora de dizer: Santo Deus, por que isso está acontecendo? É hora de tirar do meio de vocês coisas que estão condenadas e que não deveriam estar no meio do povo de Deus. Então, às vezes, nós estamos dizendo: Santo Deus, nos dá vitória. Quando Deus diz assim: eu quero te dar vitória, mas tem coisa condenada, você está abraçado à coisa condenada. E Deus diz uma coisa muito séria aqui. Deus diz: não é tempo de lamentar, é tempo de agir. Não é tempo de chorar pela derrota, é tempo de reconhecer a impiedade e abandonar a impiedade. E para mim um dos versos mais tristes é quando no verso 12 diz assim: já não serei convosco, já não serei convosco. Já não serei convosco porque você abraçou o pecado. Você quer que Deus venha a ser com o teu casamento, com a tua família, com a tua vida, com os teus filhos. Talvez Deus esteja dizendo: já não serei convosco, porque é impiedade, que você está abraçando a impiedade. Leve a sério, não o pecado na vida dos outros, leve a sério o pecado na sua vida. Chame o pecado pelo nome, mas não na vida dos outros. Comece chamando o pecado pelo nome na sua própria vida. Nós somos muito bons para chamar o pecado pelo nome na vida dos outros, mas nós dissimulamos muito quando temos que chamar o pecado pelo nome na nossa vida. Na vida dos outros é pecado, na minha vida é falha. Na vida dos outros é impiedade, na minha vida é deslize. Deus está dizendo: leve a sério a impiedade no meio de vocês. E o verso 12, Deus diz assim: já não serei convosco. Deus está dizendo assim: eu vou dizer qual é o problema de vocês. O seu maior problema, Josué, não é a presença do inimigo, é a ausência de Deus. Eu não estou com você. Esse é o seu problema. Talvez o grande problema no seu casamento não é que o inimigo está atacando meu casamento, é que falta Deus no teu casamento. É o que Deus está dizendo para Josué. O problema não é o inimigo não é nada. Ai é uma cidade insignificante. O problema é que eu não estou com vocês, e eu não estou com vocês porque o pecado está nos separando. Então diga ao povo que se santifique, porque você não vai resistir aos seus inimigos, diz o texto bíblico. Você não vai resistir aos seus inimigos enquanto você não eliminar do teu coração e da tua vida coisas que você sabe que não deveriam estar mais lá. Um dos momentos mais importantes na minha vida foi quando, na adolescência, um pastor foi fazer uma semana de oração e ele falou sobre isso. Leve a sério a impiedade. Se desfaça de algumas coisas que não deveriam estar mais na sua vida. E eu lembro que naquele momento Deus me falou claramente: tem algumas músicas que você ouve que você não deveria ouvir. Pode não ser sério para a pessoa do teu lado, mas para mim é sério e não deveria estar mais nas músicas que você ouve. E aquela acho que foi a primeira vez em que eu comecei a perceber que havia coisas que eu carregava que Deus não queria que eu carregasse. E aquilo foi como que um ponto de virada na minha vida espiritual,
quando eu comecei a dizer assim, eu tenho que levar mais a sério coisas que parecem pequenas, insignificantes, mas que estão me separando de Deus, que não agradam a Deus. E que talvez eu esteja enxergando o pecado como um pecado grande na vida do outro, e que eu não estou permitindo que Deus me faça enxergar pecados pequenos, aparentemente, mas que estão na minha vida. Sabe o que aconteceu? Capítulo 8, o título do capítulo 8 é A Cidade de Ai é Derrotada. Está aqui. Reconhecimento da impiedade, abandono do pecado e vitória. Último texto dessa manhã, 2 Crônicas, capítulo 32. Vamos terminar com 2 Crônicas, capítulo 32. É também uma história belíssima. E eu quero concluir com ela. 2 Crônicas, capítulo 32. Essa é a história de um rei, um dos reis mais grandiosos da história de Israel. 2 Crônicas 32, o rei Ezequias, a partir do verso 1, diz: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar todas as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles ajudaram. Assim todo o povo se ajuntou, taparam as fontes das águas, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, sobre ele ergueu torres, levantou um muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, fez armas e escudos em abundância, pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça perto da porta e lhe disse ao coração: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem vos assustem, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um só conosco, que é maior do que todos que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Deixa eu te explicar um contexto histórico aqui. Quando havia uma guerra naquele tempo, as cidades que eram muradas, a guerra acontecia assim: o rei inimigo vinha, como não conseguia invadir, ele ficava do lado de fora, esperando que o povo de dentro ficasse com fome e ou morresse ou abrisse o portão para eles invadirem. Então levava o exército, levava muita comida e ficava bebendo da água de alguns ribeiros ou poços que tinham ao redor da cidade. E ficavam lá por meses. Há descrições históricas de anos, que ficavam esperando os de dentro desistirem. E foi isso que o rei Senaqueribe pensava, era assim que ele destruía as cidades. Senaqueribe era conhecido como a praga do Oriente, era um homem terrível, que destruía, que matava com muita crueldade, e quando ele foi destruir Jerusalém, tentar destruir a cidade do povo de Deus, o rei Ezequias disse assim: olha, eles vão vir, ele vai cercar a cidade, mas por que ele vai beber água da nossa água? Então vamos tapar as fontes das águas, porque o inimigo com sede vai embora rápido. Essa era a ideia de Ezequias, o inimigo com sede vai embora rápido. Deixa eu aplicar para a tua vida. O inimigo vai vir. Já preguei sobre isso. Não importa quanto você ore, ele vai tentar destruir teu casamento. Não importa quanto você ore, ele vai tentar destruir teus filhos. Não importa quanto você busque a Deus, o inimigo vai vir tentar destruir tua vida. A questão é que o inimigo está vindo e nós estamos dando água para ele beber. Com o que nós acessamos, com o que nós ouvimos, com o que nós vestimos, com o que nós comemos. Que o inimigo venha, tudo bem, é inevitável, mas por que eu vou dar água para ele beber no meu coração? Quando eu digo: Santo Deus, eu quero levar a sério o pecado que tem no meu coração e quero a tua ajuda para vencê-lo, o que você está dizendo é que o inimigo venha, mas no meu coração ele não bebe água. Sabem, quando eu acordo de madrugada para buscar a Deus, o que eu estou dizendo é: Santo Deus, eu quero tapar as fontes das águas, onde o inimigo pode beber água na minha vida. Que ele venha hoje me destruir, mas que ele vai embora rápido, porque o inimigo com sede vai embora rápido. Quais são as fontes das águas que ainda estão abertas na tua vida, no teu coração, em que o inimigo ainda está bebendo água? Quais são os lugares, as atitudes, os pensamentos, as ações em que o inimigo ainda está tendo acesso à tua vida? Vá a Deus, diga: Santo Deus, eu preciso de ajuda para tapar as fontes das águas, porque o inimigo com sede vai embora rápido.
O inimigo com sede vai embora rápido. O livro Caminho a Cristo diz: se você tomou sua decisão de seguir a Cristo, leve essa decisão a sério. Vá à presença de Deus, não o evite a cada dia, mas ore a cada dia e diga: pertenço a Cristo, a Ele me entreguei, eu sou dele. Pertenço a Cristo, completamente, a Ele me entreguei, eu sou dele. A Melissa vai cantar nesse momento, e ela vai dizer: à direita do Deus Pai, há um intercessor, Jesus Cristo, que é capaz de perdoar os nossos pecados. Filhinho, se você pecou, há uma solução. Mas a solução de Cristo não é apenas perdoar pecados. A solução de Cristo é também arrancar e dar vitória sobre o pecado. Enquanto ela estiver cantando, eu gostaria de convidá-lo a dizer: Santo Deus, ainda tenha fontes de água aberta no meu coração em que o inimigo está tendo acesso. Eu não quero mais. Eu quero tua ajuda, porque eu não quero que o inimigo tenha mais nada na minha vida. Eu quero ser completamente do Senhor. Ouça com atenção essa letra e ao final nós vamos orar. Senhor, aqui estou. Entrego o meu viver, suplico o teu amor, clamo por teu poder, vem pois purificar meu ser, meu coração. Eu quero te louvar em santa adoração. À direita de Deus Pai, há um só intercessor, sumo sacerdote, santo mediador, com as suas mãos feridas, suas marcas de amor, do santuário intercede por cada pecador. Tu és meu Salvador, Senhor do meu cantar. Tu és o Cordeiro, morreste em meu lugar, vem me justificar, prover o teu perdão, meu ser santificar e dar libertação. À direita de Deus Pai, há um só intercessor, sumo sacerdote, santo mediador, com as suas mãos
Jesus glorificado. À direita de Deus Pai, há um só intercessor, sumo sacerdote, santo mediador, com as suas mãos feridas, suas marcas de amor, do santuário intercede por cada pecador. Do santuário intercede por cada pecador. Do céu Jesus intercede por mim, pecador. Deus seja louvado. Isaías 59 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar, nem surdo o seu ouvido para não te ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Essa manhã eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, eu quero chamar o pecado pelo nome na minha vida, e eu quero a tua ajuda para vencer. Eu não quero que o inimigo tenha acesso às fontes de água da minha família, do meu coração, do meu casamento. Eu quero ter vitórias pelo poder de Deus em minha vida. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido e eterno Pai, muito obrigado por essas histórias. Todas seguem o mesmo padrão: reconhecer a iniquidade, abandonar a iniquidade e ter vitória. Reconhecer a iniquidade, abandonar a iniquidade e ter vitória. E todas elas também seguem a ideia de que só Deus pode fazer isso em mim. Não é esforço próprio, não é capacidade, é ir à presença de Deus e dizer: Santo Deus, eu quero me desfazer disso aqui, que não te agrada. E eu já sei disso, o Senhor já deixou claro. As pessoas hoje até dizem que é pequeno, que não tem problema, que há pessoas na igreja que fazem pior. Mas a minha relação não é com as pessoas, é com o Senhor. E quanto mais eu me aproximo de Ti, mais eu vejo as impurezas em mim. E eu preciso que o Senhor me ajude. Eu quero me desfazer, eu não quero que o inimigo venha beber água na minha vida, na minha família. Ele vai vir atacar, mas ele vai encontrar todos os poços fechados. E o inimigo com sede vai embora rápido. Ajuda-nos, Santo Deus, a levar a sério essa compreensão do que é o santuário, do que está acontecendo no santuário, e levar a sério que o Senhor está disposto a nos perdoar, mas também a nos dar vitória para o pecado, contra o pecado, é o que te peço. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.